Olá, queridos! Chegamos à nossa última aula desse bimestre. Última aula, o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou, né? Até aqui. Você falou assim, ai professora, a senhora sempre falou isso. Foi mesmo. Toda semana eu falava, o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou e conseguimos chegar à reta final. Como Deus é bom, como Deus é bom, como Ele é maravilhoso. E aí eu deixei esse texto bíblico aqui, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então Ele nos deu essa vitória de chegarmos a essa reta final. Última semana de aula, semana que vem já é a nossa avaliação, nosso trabalho avaliativo. Como Deus é bom. Como Ele nos sustenta, como Ele nos guarda, né? Nos livra de todo mal. Quando eu falo que é uma vitória, porque quantos não conseguiram terminar esse ano e nós estamos aqui, né? Então temos que sempre agradecer e pedir a Deus que cure essa nação, que sare essa nação, para que essa vacina chegue logo, para que nós possamos voltar a nos reencontrar, a nos abraçar, a estarmos em sala sem medo, né? Porque hoje nós somos dominados pelo medo. Quando você tem a possibilidade de abraçar alguém hoje, você fica se perguntando, será que essa pessoa está me passando vírus ou eu estou passando vírus? Então a gente fica sempre nessa dúvida, não é? Porque nós estamos vivendo assim. Então, nós precisamos nos afastar de abraçar, né? Tentar não estar aglomerado. Porque é melhor eu cuido de mim e eu cuido dos outros. Né? Não é só de mim, não. Essa pandemia, ela nos ensinou a olhar o coletivo, tá? Não é só a minha saúde, é a minha saúde e dos que convivem comigo. E o Senhor nos deu essa vitória de chegarmos até aqui hoje. Amém, gente? Que bom podermos estar juntos. Que bom podermos concluir mais um ano. Que bom. Vamos lá, eu vou colocar um videozinho de uma musiquinha que eu sempre gosto de colocar e logo em seguida eu volto com os exercícios. Vamos lá? Saias aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Saias aqui, mudando destinos, te adorarei. Ele está mudando o seu destino nesta noite, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Diga, te adorarei, te adoro, te adoro, te adoro. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei,
aos nossos exercícios. Peguem a folhinha, tá? E vamos lá. Bem, o número 1 é para completar as lacunas do texto com as palavras que estão aqui no quadro, ó. Arrendamento, latifúndios, capitanias hereditárias, sesmarias, donatários e pagamento. O que completa as lacunas. Aí vocês vão completando. Vamos lá. Quando as foram criadas, a coroa incumbiu-os de distribuir aos colonos para que eles as explorassem economicamente. Essas propriedades, ou parte delas, ocupavam grandes áreas chamadas. Caso o detentor dessas propriedades não tivesse em condições de explorá-la totalmente, ele podia ceder o uso de terras em troca de... Esse regime ficou conhecido como... Aí vocês vão completando com as palavras que estão aí em cima. Número 2. Observe o mapa a seguir e responda as questões. Eu tenho aqui um mapa da economia brasileira no século XVII. Aí nós temos aí, ó, área de concorrência do pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, tabaco, mineração, drogas do sertão. Quer dizer, tudo que está em mais escuro aí, que não está branco, né, são as áreas que foram cultivadas no Brasil, que foram exploradas no Brasil, tá? E aí, na letra A, tá pedindo para indicar as regiões em que cada atividade se destacou. Por exemplo, pau-brasil. Aí tem ali, ó, área de ocorrência do pau-brasil. Qual a região? Cana-de-açúcar. É os mais escurinhos. Qual a região? Pecuária. Aí você vai vendo e vai colocando no quadro. Ok? Bem, letra B. Das atividades representadas no mapa, identifique 2 que podem ser consideradas responsáveis pelo processo de interiorização da colônia. 2 podem ser consideradas responsáveis pelo processo de ir para o interior. Isso nós estudamos, tá? Por que teve que ir para o interior? O que foi encontrado, não é? Número 3. Ligue as expressões da primeira coluna às fases da segunda coluna. Aí nós temos aqui, ó, ouro de aluvião, datas e faiscações. Aí vem pequenas lavras de ouro que se tornaram comuns a partir da decadência da atividade mineradora do final do século XVIII. É o que? É ouro de aluvião? É datas ou é faiscações? Resultante de um longo processo natural de desgaste das rochas, misturado com cascalho, areia e argila. Era mais facilmente encontrado nos leitos e nas margens dos rios em geral, na forma de pedriscos. Isso é ouro de aluvião, datas ou faiscações. Aí vocês vão ligando, tá? Lote em que se dividia a lavra de ouro após ser descoberta e registrada. Ouro de aluvião, datas ou faiscações. Aí é só ligar. Número 4. Identifique os territórios do Império Ultramarino Português que forneciam os produtos listados em cada item. Olha só. Identifique os territórios do Império Português que forneciam os produtos listados em cada item. Então, na letra A, você vai dizer o território do Império Português.
Por exemplo, letra A, ouro, cobre, trigo, cavalos, pérolas, cevada, areia, açúcar, marfim, pimenta malagueta, corantes e tecidos e peles. Isso é de qual território? Qual império? B, arroz, ferro, pedras preciosas, cavalos, sal, almíscar e tâmaras. É de qual território? Você não escreveu o nome do território. C, canela, cravo, noz moscada, pimenta, cárdamo, açafrão e pedras preciosas. É de qual território? Canela, cravo, pimenta, aloés, cânfora, sândalo, pedras preciosas, metais, algodão, porcelanas e seda. Isso aí já me diz de onde é, hein? De onde é? Letra E. Pau-brasil, açúcar, fumo, couro, algodão, anil e aguardente. Onde encontraram essas coisas? Número 5. Os engenhos constituíram verdadeiras fábricas, realizando todas as fases do processo de produção do açúcar em suas próprias instalações. Dentre as alternativas abaixo, qual indica uma informação incorreta sobre os engenhos de açúcar? Letra A. Após a colheita, a cana-de-açúcar era levada à moenda para sofrer o esmagamento de seu caule e a extração da garapa. Garapa é o caldo de cana. Em terras coloniais, era produzido apenas um tipo de açúcar, o mascavo, de coloração escura. O açúcar branco era refinado na Europa, em virtude de ser direcionado aos consumidores desse continente. Olha só, vou ler novamente aqui o enunciado. Os engenhos constituíam verdadeiras fábricas, realizando todas as fases do processo de produção do açúcar, em suas próprias instalações. Dentre as alternativas abaixo, qual indica uma informação incorreta sobre os engenhos? C. As moendas funcionavam com o uso de tração animal, o trapiche, pois os gastos exigidos para sua construção eram menores. Então, entre a A, a B e a C, qual é que está incorreta? Que não fala corretamente sobre a produção nos engenhos de açúcar. Vamos lá. Com relação à economia do açúcar e da pecuária no Nordeste, durante o período colonial, é correto afirmar que, letra A, por serem as duas atividades essenciais e complementares, portanto as mais permanentes, foram as que mais usaram escravos. Letra B. A primeira, tecnologicamente mais complexa, recorria à escravidão, e a segunda, tecnologicamente mais simples, ao trabalho livre. Então, eu estou perguntando sobre a economia do açúcar e a pecuária do Nordeste. C. A técnica era rudimentar em ambas, na agricultura por causa da escravidão e na criação de animais por atender ao mercado interno. D. Tanto em uma quanto em outra, desenvolveram-se formas mistas e sofisticadas de trabalho livre e de trabalho compulsório. Por serem diferentes e independentes uma da outra, não se pode estabelecer qualquer tentativa de comparação entre ambas. Então, com relação à economia do açúcar e a pecuária no Nordeste. Número 2. Qual a relação dos holandeses com o plantio de açúcar? Qual é a relação? Número 3. Expulsos do Brasil, por onde os holandeses foram estabelecer engenhos. 4. Observe a seguinte foto. Tenho aqui a foto. Essas duas estátuas representam bandeirantes paulistas do século XVII e trazem conteúdos de uma mitologia criada em torno desses personagens históricos. Letra A. Caracterize a mitologia
construída em torno dos bandeirantes paulistas. E letra B. Indique 2 aspectos da atuação dos bandeirantes que, em geral, são omitidos por essa mitologia. Tá? Esses são os exercícios de hoje. Daqui a pouco eu volto para a correção. Vamos, então, corrigir os nossos exercícios? Vamos lá. Bem, o número 1 eu pedi para completar as lacunas do texto. Vamos lá. Quando as capitanias hereditárias foram criadas, a coroa incumbiu os donatários de distribuir 6 Marias aos colonos, para que eles as explorassem economicamente. Essa propriedade, ou parte delas, ocupavam grandes áreas chamadas latifúndio, que são grandes terras. Caso o detentor dessas propriedades não tivesse condição de explorá-la totalmente, ele podia ceder o uso das terras em troca de pagamento. Esse regime ficou conhecido como arrendamento. Vou botar aqui na resposta, porque vocês vão vendo com calma. Aqui, os que estão em negrito são as respostas. Gente, basicamente aqui, esse complete vem explicando o que é um arrendamento, tá? O que fazia-se no arrendamento, ó? A coroa incumbiu os donatários distribuir 6 Marias aos colonos para que eles as explorassem economicamente. Essas propriedades, ou parte delas, ocupavam grandes áreas chamadas latifúndios. Caso o detentor dessas propriedades não tivesse condições de explorá-la totalmente, ele podia ceder o uso de terras em troca de pagamento, né? Então, isso é como é conhecido um arrendamento. Bem, número 2, na letra A, era para completar o quadro. Olha aqui o quadro. Olha o quadro. Pau-Brasil, qual a área? A área litorânea do Nordeste ao Sudeste do Brasil, tá? Cana-de-açúcar, área litorânea do Nordeste ao Sudeste do Brasil. Estão observando que é a área litorânea. Pecuária, mais ao interior. Isso aqui já vai ser a base para a resposta da letra B. Mais ao interior da colônia, nas regiões Nordeste e Sul do Brasil. Aí o tabaco, atividade litorânea, na região Nordeste. Mineração, ó, mais aonde? Ao interior da região Sudeste. Embora apenas no século XVIII ela venha ganhar destaque na região Centro-Oeste. Mas era mais interior da região Sudeste. Vai indo para o interior aos poucos. Drogas do Sertão, região do atual estado do Amazonas. Então, por esse quadro, a gente responde a letra B. Porque eu perguntei assim, ó, das atividades representadas no mapa, identifique 2 que podem ser consideradas responsáveis pelo processo de interiorização da colônia. Eu posso citar o que aí? A pecuária, a mineração, que começa a ir para o interior, e as drogas do sertão. Pecuária, mineração e as drogas do sertão, que não é no litoral, vai para o interior. Ok? Número 3, né?
No número 3 era para ligar. Vamos lá. Ouro de aluvião. Era o nosso ouro em pó, pedras bem pequenininhas. Resultante de um longo processo natural de desgaste das rochas, misturado com cascalho, areia e argila. Era mais facilmente encontrado nos leitos e nas margens dos rios em geral, na forma de pedriscos, aqueles pedrinhas pequenininhas, né, que eu mostrei para vocês como que fazia, como que eles pegavam na beira dos rios. Datas, lotes em que se dividia a lavra de ouro após descoberta e registrava. E faiscações, pequenas lavras de ouro que se tornavam comuns a partir da decadência da atividade mineradora. Pequenas lavras eram pequenos locais, né, de mineração. E esses lotes eram as datas, né? Número 4. Número 4. Número 4 é para identificar o território território do Império Ultramarino Português. Vamos lá. Ouro, cobre, trigo, cavalos, pérolas, cevada, aveia, açúcar, marfim, pimenta malagueta, corantes, tecidos e peles é África. Na letra B, arroz, ferro, pedras preciosas, cavalo, sal, almíscar e tâmaras, Península Arábica. C, canela, cravo, noz moscada, pimenta, cárdamo, açafrão e pedras preciosas. Gente, isso aí é a Índia, né? O Ceilão também, mas a gente ouve mais falar na Índia. Isso aí ficou na cara, lembra? Das especiarias, canela, cravo, noz moscada. Mas a D também tem, ó. Canela, cravo, pimenta, aloés, cânfora, sândalo, pedras preciosas, metais, algodão, porcelanas e seda. Então, no Extremo Oriente. No Extremo Oriente, a gente encontra esses objetos. Na letra E, pau-brasil, açúcar, fumo, couro, algodão, anil e aguardente. Onde vai encontrar isso? Na América. Certo? Bem, e a número 5? Na número 5, eu botei assim, ó, os engenhos, eu já disse o que era, ó. Os engenhos constituíam verdadeiras fábricas, realizando todas as fases do processo de produção do açúcar em suas próprias instalações. Então, eu já disse que ele fazia tudo. Dentre as alternativas abaixo, qual indica uma informação incorreta? Aí vem a letra A. Ó. Após a colheita, a cana-de-açúcar era levada à moenda para sofrer o esmagamento de seu caule e a extração da garapa, que é o caldo de cana. B. Em terras coloniais, era produzido apenas um tipo de açúcar, o mascavo, de coloração escura. O açúcar branco era refinado na Europa em virtude de ser direcionado aos consumidores desse continente. Se ligaram? Olha C. As moendas funcionavam com o uso de tração animal, o trapiche, pois os gastos exigidos para sua construção eram menores. Qual é a que está incorreta aí, gente? É a letra B, porque botou que era produzido apenas um tipo. Eu disse aqui em cima, no enunciado, que os engenhos constituíam verdadeiras fábricas, realizando todas as fases. Então, a B está incorreta. Então, a questão incorreta é a letra B. Vocês estão vendo como é só ter atenção no que eu peço no enunciado, porque aí, ó, já responde a pergunta? Bom, fazendo a comparação com relação à economia do açúcar e da pecuária, o que é correto afirmar? A resposta correta é a letra B.
A primeira, tecnologicamente mais complexa, que é a do açúcar, né? Recorria à escravidão. E a segunda, tecnologicamente mais simples, ao trabalho livre. A pecuária, então, já tinha o trabalho livre, tá? Então, o que diferencia as duas é justamente a questão do trabalho escravo e do trabalho livre. Aí eu botei porque cada uma está incorreta, tá? E a B é a que está correta. Na número 2, qual a relação dos holandeses com o plantio do açúcar? Passaram a conhecer profundamente como se dava o funcionamento da produção do açúcar, pois passaram um bom tempo nessa prática em Pernambuco. Então, os holandeses, eles investiram no plantio do açúcar aqui no Brasil. E eles viram todo o funcionamento. E quando eles foram expulsos aqui do Brasil, aí é número 3. Quando eles foram expulsos aqui do Brasil, eles foram para as Antilhas. E nas Antilhas, eles começaram a fazer açúcar e montaram concorrência contra o Brasil, tá? E aí, meu filho, vai assim acabar ou piorar muito a situação do plantio do açúcar no Brasil. Porque não tinha investimentos como eles tinham, como os holandeses tinham, né? Na número 4, era para observar a foto. E a letra A, caracteriza a mitologia construída em torno dos bandeirantes paulistas, né? A mitologia é a figura que um valente, desbravador, que contribui para ampliar as fronteiras da nossa pátria. De acordo com essa visão romântica, o bandeirante paulista seria um verdadeiro herói nacional. Então, cria-se esse mito. Por isso, a visão mitológica que foi construída. E outra interpretação sobre a atuação dos paulistas busca apresentá-los como vilões, porque através da bandeira de apresamento dizimaram muitas aldeias tribais e assassinaram jesuítas que dirigiam as missões e ainda por meio do sertanismo de contrato. Transformaram-se em matadores de índios e negros. Por isso, as autoridades portuguesas caracterizam São Paulo como terra sem lei, sem rei, sem lei e sem fé. E seus habitantes eram chamados de bandidos, bárbaros, cruéis, rebeldes, insolentes e assassinos sanguinários. Tá? Então, são duas maneiras de ver os bandeirantes. Como o herói, né? Aquele que vai desbravar a terra, e os bandidos que assassinaram milhões de indígenas. Tá? Bom, gente, por hoje é só isso, tá bom? Nos vemos na semana que vem, ó, pro nosso trabalho. Um beijão pra vocês.